Dos 4 quadrantes da Copa do Mundo, 2 estão 100% definidos. No lado da França, França e Paraguai, Marrocos e Canadá. A grande surpresa aqui é não termos a Alemanha, porque desde que o sorteio aconteceu, a gente já previa que, se a lógica prevalecesse, teríamos um histórico França e Alemanha numa fase muito cedo de Copa do Mundo, nas oitavas de final, mas o Paraguai não permitiu que os alemães chegassem e a gente vai ter França e Paraguai e Marrocos e Canadá. Nesta quarta-feira, foi desenhado de forma definitiva o quadrante, abre aspas, do Brasil. E eu uso essas aspas porque esses 4 quadrantes foram pré-determinados pela FIFA para as 4 seleções com o melhor ranking: França, Espanha, Argentina e Inglaterra. Ou seja, oficialmente, é o quadrante da Inglaterra. Mas nós aqui ficamos divididos entre chamar de quadrante da Inglaterra e quadrante do Brasil. E a bola também apresentada Isso. faz com que a Inglaterra tenha algumas interrogações, né, nessa Isso. Copa. Então a gente... Dá para dizer que é o nosso quadrante. Porque se o Brasil tivesse no quadrante aqui da França, Era o quadrante da não tinha o França. quadrante. Isso. Esse daí a gente tem uma dividida. Brasil e Noruega já estava desenhado. Nessa quarta-feira, a gente teve a confirmação de México e Inglaterra. E a gente vai começar esse programa focado no quadrante do Brasil e focado também nesse outro jogo que foi definido primeiro na madrugada, de terça para quarta, no Estádio Azteca, onde o México conseguiu a sua 4ª vitória consecutiva. Uma campanha com 100% de aproveitamento, uma campanha sem sofrer gols. Tá? O México fez 2-0 na África do Sul, 1-0 na Coreia do Sul, 3-0 na Tchequia e um 2-0 contundente em cima do Equador, que chamou a atenção de todo mundo, porque esse Equador é uma grande geração, tinha perdido o jogo para a Costa do Marfim jogando bem, fez uma partida horrível contra a Curaçao, mas chegou nessa 16avos com uma vitória sobre a Alemanha. Havia uma expectativa que o Equador resistisse mais ao México, mas foi nocauteado no começo, repito, numa atmosfera alucinante do Azteca. O México tem 100% de aproveitamento, só a França tem essa mesma condição depois de 4 jogos. Quando a gente fazia esse vídeo para vocês, a Argentina tinha 3 jogos e também tinha 100% de aproveitamento. Sem sofrer gols. Aqui eu trago o primeiro tema para a mesa. O que a gente tem de futebol de qualidade dentro das 4 linhas do México e o que a gente tem de peso, de influência da atmosfera? Seja um país absurdamente mobilizado, seja um estádio que é insano nos Jogos do México. A gente sente, assistindo o México e Equador, parecia Libertadores. A gente sentia um volume de energia ali muito grande, movendo os jogadores. Era tudo muito rápido, tudo muito intenso. Realmente remetendo a inícios de jogos de Libertadores, quando você faz assim, eu vou encurralar meu adversário por 15, 20 minutos. Algo que a gente não vê tanto em Copa do Mundo, por isso eu faço essa referência. E até a altitude pode entrar na conta, os mais de 2.000 metros do Estádio Azteca na Cidade do México, que inclusive já foi citado pelo treinador da Inglaterra. Como vocês dividem, Lucas e Cássio, essa balança, qualidade do futebol apresentado do México dentro de campo e um mandante velha guarda, um mandante raiz, tá? Impulsionado, um país que abraçou e celebra, né, dias inesquecíveis abraçando a sua seleção. Fred, tem de tudo, né? É importante, essa sua abertura foi importante aí para não parecer que a gente vai falar do México e colocar tudo na conta da torcida ou tudo na conta da altitude, que inclusive eu minimizo bastante. Tô falando aqui porque eu nunca fui numa altitude assim, nunca joguei, muito menos joguei bola, né? Que é diferente. E historicamente não se questiona tanto e não se reclama tanto não de é um jogos tema, na Cidade do não México. é um tema recorrente na Não cidade é do La México. Paz e muito menos É outra história. Por isso a nova El Alto, né? Por isso que a gente tira um pouco o peso, porque a gente vê a repercussão em outros lugares.
Mas não dá pra classificar esse México, pegar esse México que tá aí nas oitavas e colocar só na conta disso, de torcida, que tem sido um fator fundamental na Copa dos Protagonistas, onde no card anterior tinha Vinícius Júnior, tinha Haaland e tinha Kane. E no México tinha o time, porque talvez o protagonista do México para o mundo é a atmosfera, É a é a atmosfera. É a torcida. torcida. Não tem Perfeito. Você tem Quiñones, que tem Perfeito. 3 gols, que tá jogando muita bola na Copa. Raul Jimenez guardou ali seus 2 gols e tal. Mas você não tem, nem tem esse jogador estrelado. Então, E nem tem um elenco que você olha assim e diz, que geração? Não não é de jeito nenhum. Não é. de jeito Não nenhum. é a melhor geração O Equador era mexicana de jeito mais. Mas Que o é um México time, mas é um time engoliu. bem arrumado. Dentro de campo é um time muito coletivo, impulsionado por esse fator. É um time que morre o tempo todo, um time que acelera o jogo o tempo todo, que quer matar o adversário quando pode. Tanto Isso. é que são 4 vitórias e nenhum gol tomado. E esse dado do nenhum gol tomado, pra mim, é muito importante, porque mostra um time que tá atacando muito, que tá sufocando sempre o seu adversário e não tá deixando ele respirar e nem cogitar chegar. Cássio, o que tem de futebol, o que tem de atmosfera nessa balança do México, que obviamente, como o Lucas falou, tem percentuais das duas coisas, né? colocando todo, fosse uma cidade de 2.200 metros, enfim, tivesse da mesma tabela, se existisse esse lugar, mas se fosse no Catar, o México talvez, acho que o México não teria jogado do jeito que jogou a primeira fase. A relação que o México teve com o Azteca nessa Copa, eu acho determinante para o que a seleção apresentou. O Azteca que entra numa Copa do Mundo pela terceira vez, mas agora com 30 mil pessoas a menos, né? Foram 110 mil em 1970 e 114 mil em 1986, teve uma ampliaçãozinha pequena agora, e agora foi a modernização, que aí no caso reduz, caiu para 80 mil, mas você olha o jogo, parece que até porque o estádio, ao contrário de outros do Brasil, ele visualmente tá quase a mesma coisa, né? O Maracanã foi todo modificado, e você olha o estádio, realmente parece que tem mais de 100 mil, assim, é uma atmosfera de maluco. Todos os jogos do México até agora foram com cara de Libertadores. Acho que é próximo disso a Colômbia, a Argentina. O Brasil bota a multidão, mas eu acho que não ainda A super atmosfera. a né? super Não tem. atmosfera de torcida, o movimento que a torcida tem feito dentro do campo. E eu acho que isso tende a contar para essa final da Copa no México, né? Que vai ser o último jogo no México. Como o México liderou o grupo dele, ele jogou em casa. E dos 8 jogos das oitavas de final, 6 vão ser dos Estados Unidos, um no México e um no Canadá. O Canadá só teria jogado no Canadá se ele tivesse sido líder, como ele foi segundo, ele já foi jogado para os Estados Unidos. O México não, o México continuou no México. Aí, a partir das quartas de final, todos os jogos serão nos Estados Unidos. Inclusive, até antecipando que é o final desse quadrante, Miami vai ser outra coisa, que a gente vai debater mais pra frente. Miami é outra coisa, sobretudo se for com o Brasil, em termos de atmosfera. Mas na Cidade do México, os ingleses vão ter uma cota de ingressos enorme, né? Porque você tem o pacote que segue a torcida, é uma torcida com poder aquisitivo maior. Sempre presente. Sempre presente. Não tanto quanto os mexicanos, que mas são sempre presentes em qualquer lugar do mundo. Mas, mesmo que cante, aquele Inglaterra, vai ver aquela coisinha dele, mas vão ser engolidos, assim. A Sim, tendência absolutamente. a tendência é que seja engolido na arquibancada. E isso eu acho que faz com que essa foto seja mais justificada. Tem bons talentos, se eu falar de Alvarado também, tá? Acho que tem bons talentos, mas não é o time campeão olímpico, que agora estaria muito envelhecido, né? Ou seja, 14 anos depois, um sub-23, hoje todo mundo é 36, 37 anos, aquela geração não tem como formar a Copa do Mundo de 26. Ou o time lá do final dos anos 90, que com Jorge Campos já no final da carreira, mas com Blanco, com Rafa Marques, que ganha a Copa das Confederações em cima do Brasil, que na década de 90 disputa a Copa América 2 vezes. Ou seja, o México já teve times melhores. Na Copa do Mundo simplesmente não acontece porque tem a maldição, que é justamente a maldição que será colocada à prova agora. O México, ele vai jogar agora para tentar chegar às quartas de final. O México já jogou a quartas de final 2 vezes, as 2 vezes no México. Detalhe, se ele jogar dessa vez, o jogo das quartas será nos Estados Unidos, né? As anteriores foram em 70, quando ele foi sede. E aí cede sozinho, sem compartilhar. Em 70, a Copa do Mundo, o mata-mata começava nas quartas de final. Então ele passou da fase de grupos e já fez as quartas de final. Sim. E tomou um sacode. Não foi no Azteca. Tem um ponto importantíssimo. É a terceira Copa do Mundo com o Azteca presente. Sim.
E ele nunca perdeu um jogo no Azteca. 10 jogos, Cássio. 8 vitórias e 2 empates. Nunca perdeu um jogo no Azteca. Em 70, o mata-mata tomou um sacode de 4-1 da Itália, mas o jogo foi em Toluca. Ou seja, ele já passou de fase de grupos, não teve a oitava de final, já começou nas quartas. O Mundial foi crescendo, já era quartas de final. Sim. Em 86, que é a primeira vez que tem oitavas de final, o México, novamente mandante, ele vence a Bulgária por 2-0 no Azteca, Sim. mas nas quartas de final contra a Alemanha foi para Monterrey. Que tá na Copa, inclusive, Tá né? na Copa. Que tá... Porque nem todas as cidades... Um dos estádios mais elogiados por aquele cenário. É o da montanha. Justamente É do Monterrey. impressionante. Né? E aí, 0-0, e perde da Alemanha Ocidental, que aqui herdou... A Alemanha herdou os resultados da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo. Enfim, e perdeu nos pênaltis. No Azteca, nunca perdeu. Também não perdeu em Monterrey, né? Só pra deixar, foi 0-0, perdeu nos pênaltis. Poderia ser a mesma coisa. Mas, enfim... E ali, só fazer dessa questão, ali quando ganhou da Bulgária, e ele foi para as quartas de final com o México. Ou Com seja, a Alemanha Ocidental. com a Alemanha Ocidental. Esse jogo do Equador quebrou o jejum desde aquele jogo da Bulgária, que o México não eliminava uma seleção na Copa do Mundo, mas aí fica agora vamos ver se realmente quebrou o paradigma. Por quê? Porque se dizia bastante nesse tempo, era a maldição do quinto jogo, ou seja, de não chegar no quinto jogo. Sim. E a maldição das oitavas. Até a Copa passada era a mesma coisa. Chegar no quinto jogo significa passar das oitavas. Só que como se criou os 16 avos, o México chegou ao quinto jogo. Mas ele não saiu das oitavas. Então, a última vez foi 86, há 40 anos. Então agora a gente vai ver realmente se o problema era o quinto jogo, não tem problema nenhum, ou era a bronca das oitavas de final, porque desse ponto... o México estacionou tanto nas oitavas de final, um nome tão presente, que chegou a perder para os Estados Unidos. Foi uma confronta com o CONCACAF em 2002, os Estados Unidos, aquela Copa na Ásia, Japão e Coreia, os Estados Unidos venceu por 2-0 e foi para as quartas de final. E o México era muito mais futebol do que os Estados Unidos em 2002, pelo amor de Deus. Em 2026 já está mais equilibrado, mas em 2002 não estava não. Então, essa maldição existe, a chance é enorme, a atmosfera ela é muito... a favor, mas tem um mais aí. Isso. E antes da gente trazer o outro lado da moeda, que é esse mais, que é a Inglaterra, vale destacar o seguinte. Cássio citou 1986, que é a última vez que o México chega nas quartas de final e a primeira vez que ele chega passando por uma fase eliminatória anterior. De 86 até 2018, muito tempo, tá? O México sempre... Porque 22 ele não participou, não foi? Não, ele não classificou do grupo. Sim, não, ficou na primeira fase, isso. De 86 até 18, o México sempre foi para as oitavas. E só. Tá? Quer ver a diferença? Muito pouco. Uma diferença. O Brasil é o único país Sim. que desde que se recriou as oitavas, porque lá nos anos 30 teve, né? Mas desde que se recriou as oitavas, o Brasil esteve presente em todas as oitavas e só caiu em 90. Isso. Ou seja, de 40 anos, caiu uma vez. O México passou uma vez. Pô. Assim, E agora tem essa chance. Por isso que há a simbologia que alguns mexicanos já têm falado de que existem 2 objetivos do México nessa Copa. 2. Um é o objetivo, o resto vira sonho. E o primeiro objetivo é ser campeão no México. O que seria ser campeão no México? Ganhar todos os jogos possíveis como mandante. Porque o México só é um país sede até as quartas de final. As quartas de final. E só para dizer que isso tem lá algum sentido, porque, repito, dos 8 jogos das oitavas, 6 serão nos Estados Unidos, 1 no Canadá. E esse realmente é o último jogo do México. É o último jogo do México. Não vai ter, não tem um outro jogo das oitavas do México, não é só esse. E aí você pensa, 70 teve o jogo que ele é goleado pela Itália em Toluca. Ou seja, ele perdeu diante da sua torcida. Em 86, a Alemanha Ocidental, ele foi eliminado diante da sua torcida. Nos pênaltis, mas teve a tristeza com a sua torcida. Aqui, se ele passa da Inglaterra, ele só deu alegria à sua torcida nos estádios. Realmente preenche uma fase. Primeiro, vai ser uma volta para as quartas de final depois de... Me assusta dizer que já são 40 anos. Depois de 40 anos,
Então, me assusta porque... Porque ele deve ter assistido, né? É, Deve tá assustado também. 86? Não, eu tinha 7 anos, Mas assisti. dá pra ver. Eu tenho dá- lembrança, tinha claro, álbum, dá tinha, pra ver, tinha total, várias dá pra lembranças. ver. 86 eu já contei. É o Oxi. meu 94. Teu filho veja tá só. com pela Meu Copa? filho tá com 7. Veja só, eu lembro que a primeira vez que eu vi um videocassete na minha vida foi a estreia do Brasil em 86, Brasil e Espanha. E hoje as pessoas nem sabem mais o que é videocassete. Google. Talvez. Mas tem essa O simbologia. videocassete deve ficar perto. Alguém A levou turma não sabe o que é DVD. levou uma pô. camada de pau e DVD, gravaram. tu vai ter dificuldade, imagina Imagina o videocassete. Mas é isso, eu acho que tem uma simbologia e é importante essa simbologia para o México, tá? Eu acho que tem um significado, sim, esse título moral dentro de casa. Mas, para a gente mergulhar mais nesse confronto, vamos voltar um degrauzinho. Faltou, só o último ponto é que eu só deixando registrado, se consultar a FIFA é pior. Leva aqui, tipo, um ATP 100, aquele troféuzinho do ATP 100, não precisa ser ATP 500, não. Um ATP 100, aquele pratinho. ATP 100 não existe. ATP 850. Tem 100 não, é? Tem challenge. É que é o que tu challenge, quer. É o que tu vira quer. challenge. Mas- O peso de Não, porta não, peso de papel não. de- É aquele- eu acho de bonitinho. peluche, Não, não, quando vai não. dividir, tem um que recebe um pratinho. Sim, mas... Lá no Grande Slam é até de vice-campeão, mas tem uns títulos que o cara recebe um pratinho. tem. Pronto, um pratinho. Um pires. Um pirizinho. Não, porque se for troféu, a galera vai tirar onda. Se for prato, vai ficar uma lembrança. O prato Uma é uma placa, lembrança. põe uma Troféu placa. é troféu. Exato, uma Faz placa. uma placa. O Canadá, que ainda não tem, tá em aberto. Volta olímpico eu não duvido não, se tirar a Inglaterra. Mas veja, veja. Tipo, Se veja. for volta olímpica, é melhor com um troféu. Mas tem time fazendo volta olímpica. Tem, Mas porque não é- você vai mas saudar veja, a sua torcida. É saudar. Claro que vai fazer, pô. Não tenho dúvida nenhuma. Eliminando a Inglaterra, Sim. não vai sair correndo e tal. Meu irmão. Mas vai fazer uma voltinha andando. Eu não tenho dúvida nenhuma. Alguém tem que ir num canto, arrumar Deixa essa na torcida bijuteria. e diz que é da torcida. A torcida Deixa o cara na joga pra torcida, dentro. Igual o Santa em 2000 na Batalha dos Aflitos. Santa não tem um troféu? Tem. Aquele troféu veio da arquibancada do Veio Arruda da arquibancada. pra dentro. Não era de jeito nenhum aquele troféu era... Exatamente. Então faz a mesma coisa. Veja, se o México vencer, tem que fazer isso, porque a oportunidade é rara, viu? Vamos falar um pouquinho de como a Inglaterra chega e aí a gente Aí vai volta na para esse próxima Copa, confronto. que no Uruguai, mete a estrela. mete a estrela e pronto. A Inglaterra chega invicta, mas não chega a 100% porque no segundo jogo empatou em 0-0 com Gana, tá? Inclusive foi o jogo, Cássio, que a gente tava lá na Inglaterra, tava em Manchester, foi para um pub assistir É o único que esses caras não fizeram o gol, Não meu irmão. fizeram. Pelo amor de Deus, pô. o gol, tá um jogo mais sem essência. Acho que foi fraco. Mas eu diria que desde a estreia, porque foi uma ótima estreia contra a Croácia, quando a Inglaterra vence por 4-2, mostrando sua força e dizendo, porra, essa Inglaterra vem. Depois do 0-0 com Gana, o próprio 2-0 com o Panamá demorou a sair o primeiro demais, gol, se arrastado. arrastou em campo. E aí, a partida que a gente viu nessa quarta-feira, a Inglaterra passou muito tempo perdendo para a República Democrática do Congo e ainda ficou perto de sofrer o segundo gol. Eu sei que a Inglaterra dominou pós 1-0, mas o Congo meteu uma bola na trave, tá? E Tá aí, bom, pra fazer 2-0. para fazer 2-0. O roteiro é muito parecido com o roteiro de Brasil e Japão. E Brasil e Japão a gente não trata como um jogo que mostrou mazelas do Brasil. Pelo contrário, a gente trata como um jogo que o Brasil mostrou força, Resiliência. capacidade, resiliência, frieza. Por que a gente não trata do mesmo jeito essa virada da Inglaterra sobre a República Democrática do Congo? Não, a primeira resposta é porque uma coisa é a República Democrática do Congo, outra coisa é o Japão. Sim. O nível de exigência é diferente. Comprovadamente. Comprovadamente diferente. Para além disso, o roteiro é um pouco diferente. Assim. O Brasil toma o gol, consegue um empate antes do que a Inglaterra conseguiu, martela muito. Já merecia o gol. Já merecia. Então, assim... Mais do que a Inglaterra mereceu até. Exatamente. E, para mim, o mais importante é que não é apenas um ponto fora da curva da Inglaterra. É uma Inglaterra que mostrou defeitos nessa Copa, dificuldades, travas, dependência absoluta de quem? de Kane. Então, assim, as interrogações que a gente coloca na Inglaterra hoje, para mim, são muito claras
Porque é a Copa da Inglaterra. Essa Copa da Inglaterra não é o que se esperava. A forma como a Inglaterra vem jogando não é o que se esperava. Fez um bom jogo contra a Croácia, mas também deixou espaço para a Croácia. Deixou. Foi um jogo franco. Um jogo franco. Um jogo de primeira rodada. É. Mas fez um bom jogo. Fez um bom Fez jogo. um né? bom jogo. A decepção é Gana. A decepção, na verdade, é o 0x0 com Gana. Porque o jogo do Panamá demorou pra fazer o gol, mas também ali. Mas é Panamá, É. demora muito. Panamá, porra. Não, Tem pô, mas que- assim, mas tinha uma certa tranquilidade. Assim, acho que o Gana era o jogo assim mais desafiador. Tô só enxergando um ponto assim. Porque o gol demorou a sair e tudo, mas foi um jogo absolutamente controlado também. Acho que você acaba ficando até. Mas esse 2x1 com a República Não, Democrática. do Congo, aí eu acho que ele levou um sustinho, criou muitas oportunidades. O gol. Impasse. É muito curioso. O nome do goleiro é Impasse. Que é não, a sofrimento, pronúncia, não, sabia? a pronúncia. que na língua dele significa sofrimento. Porra, aí fica triste, né? Aí é bronca. E pegou muito. E a Inglaterra não fez uma grande partida, mas criou bastante. Bellingham, veja, Kane foi decisivo, Bellingham jogou muito. Assim, os dois principais nomes. Gordon jogou bem. Mas assim, os dois principais nomes renderam. Ainda que tenha ressalvas, que tenha ressalvas sobre a atuação da Inglaterra, mas ao mesmo tempo, não é uma atuação com a omissão de suas principais estrelas. As suas principais estrelas, como muitos, essa Copa do Mundo, na verdade, ela tá, para mim, ela tá sendo marcada até aqui por isso, tá? Sim. Não tem. Todo mundo. Quem tem que resolver, tá resolvendo. Tipo, Cristiano Ronaldo um jogo só foi, mas, pô, podia ter sido zerado. Cristiano Ronaldo. Já fez 2 gols no jogo. É o único que eu não colocaria nessa conta, mas eu também não vejo Só- problema só- nenhum de não colocar. Pô, só o gol dele não vale, o outro de todo mundo vale, pô. Mas assim, foi um jogo só. Ele foi lá. Por isso mesmo, foi um jogo só. Veja, e detalhe, pra mim, Cristiano Ronaldo não é protagonista Então, dessa Copa. um cara de 41 anos que não é protagonista já não guardou é. 2. Ou seja, mesmo ele, querendo ou não, fez o recorde dele de 6 Copas seguidas marcando. Mas todo mundo, Haaland tem 5 gols, Sim. Kane 5 gols, Vinícius Júnior 4, era pra ter 5 Mbappé também. voando, 4 Messi. gols, isso era pra ter 5 porque anularam um e ainda um. E nem que- tudo é gol. Ulisses jogando monstruosamente. Dando E não fez gol. assistência. E não fez gol. Mas o Ulisses, ainda que seja um cracaço, mas veja, as estrelas da França, Mbappé e Dembélé Dembélé. e Mbappé. Sim, isso. Ele vem logo depois, mas assim, mas tem 2 acima à frente. Dois já Dembélé, que não tá tanto, mas já tem 4 gols, 4 com um gols. hat-trick, 3 no jogo, assim, né? 3 no jogo. Messi, pelo amor de Deus. Então, assim, porque por muita... Ó, em 2006 e 2010, o artilheiro da Copa teve 5 gols. Sim. Em 2 Copas, o Ronaldo teve 8, depois 5 e 10, 2006 e 2010, 5 gols. Messi fez 6 na primeira fase. Nesse momento, Mbappé já tem 6. 2 caras... Veja, 2 tem 6 e 2 já tem 5. Sim. Assim, essa tá se respondendo. E um desses é esse aqui, é Harry Kane, que nesse caso é o que faz. Eu gostaria, são 2 coisas diferentes. O que você acha que vai ser e o que você gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse Brasil e México. Sim. O jogo em Miami. Por quê? Por quê? Hã? Pela simbologia Não, do México ou porque- pela facilidade do Você Brasil? mais Não, tranquilo. eu torço pela turma do lado de cá do oceano. Tirando Então é sua torcida. Não, mas... Sim, então. Não, mas sim. tanto que É porque tem 2 motivos. Ser melhor então pro a Brasil. subdivisão. tem Foi, três, né? não, É. não, porque eu dividi três 2 categorias. motivos. Não, porque eu dividi. Então eu dividi 2 categorias. A primeira é o que eu acho. Eu acho que vai ser Brasil e Inglaterra. Certo. O que eu gostaria, Brasil e México. Aí desse do que eu gosto, aí você subdivide. Por Você quê? gosta por quê? Porque é melhor pro Você quer Brasil por quê? ou Porque é por melhor outra pro coisa? Brasil ou Pronto. porque você tá torcendo? Pronto. Eu acho que talvez seja melhor pro Brasil. Seria o ponto. Mas não é o motivo que eu queria que fosse. Eu queria que fosse porque... Pelo mesmo motivo que me fez torcer pelo Congo, que me fez Pelo torcer Paraguai. pro Senegal. Inclusive, tem uma forma de observar. A Europa tem 2 títulos fora da Europa, Sim, apenas. sim. O da Espanha, na África do Sul, e O da Alemanha no Brasil. o da Alemanha no Brasil. Todas as outras, assim, são conquistas do Brasil, do Uruguai e da Argentina. Tem algum sentido, assim. Então, é uma oportunidade. Quando a Copa... É muito difícil vencer a Copa na Europa. Fora dela, os europeus acabam tendo mais dificuldade. E nesse caso, eu gostaria que fosse para ir tirando. Como eu torci pelo Paraguai. Vamos então fazer, Lucas, nessa mesma regra que Cássio colocou aqui, o que a gente acha que vai acontecer
e o que a gente queria que acontecesse pessoalmente ou na visão do Brasil. Eu já me antecipo, porque minha diferença em relação a Cássio é que eu não sei se é o que vai acontecer, mas eu acho que o México Vai tirar. é favorito pro jogo. O contexto, pra Eu mim... acho que assim, é dificílimo. O sentido é um jogo eliminatório. A gente tem que escolher. Você escolheu, eu escolhi. Sim, é. Mas a verdade é que. Porra, É muito equilibrado. Esse E daqui a pouco eu vou perguntar se é o mais equilibrado dos que estão definidos até aqui. Mas, primeiro, acho que todo o contexto, e mais o futebol, jogado pelo México, e o futebol jogado e não jogado pela Inglaterra, para mim fazem com que o México seja, sim, ainda que levemente favorito. Eu acho que o contexto é muito a favor do México. Muito, 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 muito. Eu acho que a Inglaterra vai para um sapão a 2.200 metros de altitude, já se demonstra incômodo com isso, passou com muita dificuldade pelo Congo. Ponto. Estou, por um lado, enchendo a bola do México. Mesmo assim, eu não tenho a menor dúvida que, tirando do Azteca e levando para Miami, é muito melhor para o Brasil enfrentar o México. Se fosse no Azteca, talvez eu preferisse a Inglaterra e Miami, Sim. do que ter que cair nesse caldeirão do Azteca. Contra o México aí, eu acho que o Brasil seria 50-50 com o México. Se for Brasil e México em Miami, eu já acho que é 60 Brasil, 65 Brasil. 70, que até se for. A conta fecha depois Exatamente. efetivamente de como vai se dar a classificação, de como o Claro. Brasil venceria a Noruega e como o México venceria a Inglaterra. E, obviamente, que por simpatia não precisa nem dizer que todo mundo Claro, seria claro. México, né? Sua visão. Veja, eu queria o México, eu prefiro o México. Eu tenho a mesma visão de Cássio, mas o meu peso é do outro lado. Eu também, Eu acho mais numa fácil, dividida, torceria para o México, mas a minha cabeça aqui é mais do caminho do Brasil. Eu Seria muito melhor. prefiro enfrentar o México. E, assim, já respondendo a sua pergunta, eu acho que é o confronto mais difícil de definir, dos que já estão e dos que a gente imagina que vai acontecer. Hoje é quarta-feira, né? A gente tá gravando aqui na quarta-feira de noite. O jogo é domingo. A gente tem 5 confrontos definidos. Isso, esse jogo é domingo. Eu confesso a vocês, assim, que eu não sei. Não consigo cravar. Se eu tivesse que botar o meu bolão hoje, obviamente eu botaria. Meu bolão só vou colocar no sábado. Eu não sei ainda o que é que eu vou colocar, para que lado eu vou pender. Mas se eu tivesse que colocar agora, escolhe ou morre, eu iria de Inglaterra. Eu acho que Inglaterra, esse cara aí da foto faz muita diferença. Se ele receber aí 2 bolas, ele vai guardar uma E vai receber umas 4, na verdade. E Esse é o problema, exatamente. vai receber umas 4. Recebe mais. Pode acontecer com o México o impacto do primeiro gol sofrido, né? Se sair Exatamente, atrás é completamente diferente, né? Acabar o roteiro perfeito que o México vem vivendo. Então, no meu retrato de hoje, eu iria de Inglaterra, mas isso pode mudar amanhã, sexta, sábado e domingo, até lá algumas vezes. Para quem tem assistido nossos programas essa semana, né, desde que começou a fase eliminatória da Copa do Mundo, a gente passou a fazer programas diários. Houve um debate no programa da terça-feira entre o nível de favoritismo, né? Qual seria maior? Se o da Noruega, se o do Marrocos sobre o Canadá ou se o da França sobre o Paraguai. E ainda que, obviamente, a lógica seja que a maior discrepância que existe é França para o Paraguai, eu ainda vejo que o Paraguai tem uma estratégia de resistência e eu não vejo como o Canadá resistir ao Marrocos. E aí lembra que eu fui tentar olhar as odds na Bet Nacional para entender, ainda não estavam completamente definidas. E eu vou dizer aqui as odds, porque as odds aqui ajudam a gente a entender como o mundo enxerga. Isso. E a diferença é enorme, 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 enorme em relação à chance do Canadá e à chance do Paraguai. A chance do Canadá, o Canadá paga 5 para 1, tá? Enquanto o Marrocos 1,80. O Paraguai paga 21 para 1. Caramba, meu irmão. E a França 1,18. Assim, a sentença de jogo jogado. Tá? Eu não vejo dessa forma, tá? Eu não vejo dessa forma. Eu não acho que é pra tanto, não. Eu não acho que é pra tanto, mas eu acho que é, de fato... Aqui você for for na conta, seria mais de maior. 4 vezes Pô, a França 20 seria já- mais favorita. É muita coisa. 20 para 1 é foda. 21. 20 Pra 1. assim, veja, eu não entendo muito da área, mas assim, é muito raro assim ter. Mas Pra classificação. dito isso, Não, placar dos 90. dito isso, Placar dos 90.
Dito 90. isso, não vá no Paraguai, não. Viu, Fred? É, sim. Você vai ver, mas não E ainda é tem placar nada de de, 90, né? tem nada de convidativo aí. Isso é só pra realmente a chance gente. A chance da França, meu irmão, a chance da França não passar, assim, é. A galera tá. Tu viu um videozinho, pegaram um videozinho de um pirraia e uns adultos falando pro pirraia. Aí botaram a cara dos adultos do Brasil, da Colômbia e da Argentina. Vai lá, dá um murro, vai dar um murro nele, pro pirraia. Pirraia, Murro em credo. quem? É que o pirraia é o Paraguai. Ah, tá, no Paraguai. Tipo, vai lá dar um murro nele, não sei o quê. Só instigando o brasileiro, o argentino e o colombiano. E aí. Mas esse foi o debate de ontem, tá? O debate de hoje é Brasil e Noruega, México e Inglaterra, Estados Unidos e Bélgica. Qual é o confronto México e Inglaterra. mais igual? México e Inglaterra. México e Inglaterra. México e Inglaterra. Cássio, México e Inglaterra. Eu acho com tranquilidade. Sim. Eu consigo apontar. O Brasil seria favorito Consigo contra a apontar o Brasil Noruega. e consigo apontar os Estados Unidos. Os Estados Unidos contra a Eu consigo Bélgica. apontar os Estados Unidos contra a Bélgica. Os Estados Unidos tá jogando mais bola. Veja, A Bélgica tá muito arrastada. Conseguiu essa vitória. Sabe aí Deus hoje, como, mas sabe Deus como, pô. contestando, inclusive, uma falta no Sabe segundo se gol, Deus né? como veio essa vitória aí. tirou como no jogo? Tirou a classificação como? Fred não tava na sala, não, né, que a gente falou isso. O treinador tirou Ele do. tirou quem do jogo? De tirou do Bruyne Aí, Doku, na verdade. Veja, É, do cu mesmo. o favoritismo você aponta em todos os confrontos aí, mas assim, a menor disparidade, assim, vai para México e Inglaterra. E nesses Estados Unidos e Bélgica, eu acho, pelo que a gente viu hoje dos dois jogos, que os Estados Unidos podem até ser favorito, mas eu continuo achando que esse jogo é equilibrado também, tá? Não, eu acho que é equilibrado, mas Nas eu odds- consigo com mais tranquilidade apontar os Estados Unidos. Nas odds da Bet Nacional, que repito, são basicamente as mesmas de todas as Vai casas ter do uma planeta variação. inteiro. É disparado o jogo mais equilibrado Estados Unidos e Bélgica. É, né? Eles colocam 2,63 para os Estados Unidos e 2,70 para a Bélgica. Ou seja, basicamente, Os Estados Unidos perdeu o jogador, né? bem- Falou, é, que perdeu abriu o placar foi basicamente, justo. É verdade. basicamente a mesma coisa. É. Tá? Basicamente a mesma coisa. Enquanto o México paga 3,2 e a Inglaterra 2,4. O Brasil 1,9 e a Noruega 4,3. Tá? Ou seja, na escala de disparidade até equilíbrio, França e Paraguai, obviamente França, Marrocos e Canadá, Brasil e Noruega, Inglaterra e México, Na frente. a Inglaterra com favoritismo, tá? E aí o jogo mais equilibrado, Quem é que tá na frente aí? Se era a Inglaterra, Inglaterra, Não. Estados Unidos e Bélgica, quem tá na frente? Estados Unidos por Pouca coisa, sim. 0,7, né? Isso. 2,63. E o da Inglaterra é o fator Kane, né? Se a gente levantou a bola da atmosfera do Azteca, Não, mas faltou dentro, Kane, mas dentro faltou do ser quarto do ranking. É porque, assim, Harry Kane, ele tá... Veja, ele é cotado pra ser melhor do mundo, porra, no ano, assim. Não tem nenhum jogador mexicano, tipo, nenhum que se aproxime do patamar que ele entrega hoje. Assim, então, tem um... E não é o cara jogando com o nome, não é o cara famoso, uma estrela da competição. É um cara rendendo, classificando a Inglaterra com 5 gols na Copa, 13 já em Copas do Mundo, assim. É o que você falou, Lucas. Assim, meu irmão, tu falou 2, eu falei 4. Meu irmão, você receber entre 2 e 4 bolas, a chance de um desses lances não ser algo perigosíssimo assim é irrisório. O goleiro vai ter que fazer uma defesa, como o goleiro hoje fez do Congo. E pegou seria muito. minha, se eu fosse fazer uma múltipla aí, seria exatamente assim, a dos favoritos, né? Eu tô com Inglaterra hoje, mas Estados Unidos, Brasil, França e Marrocos. Se o Portugal Aí e é- Espanha confirmarem seus favoritismos, Aí é o jogo mais equilibrado. Aí passa a ser uma coisa complicada. Porque são dois times que chegam pesados Sim. para a Copa. São dois times que não destravaram na Copa ainda, então você não vai ter um... Por exemplo, se a Espanha e França chegaram pesados aí. Se tivesse um Espanha e França, a França seria mais favorita deslanchou na hoje, Copa sim. e a Espanha não. E a Mal Aqui disse que não, viu? E a Mal hoje disse que a França não é favorita contra a Espanha, não.
Mas veja, o jogo da França realmente não encaixa muito Ele com o da falou isso. Espanha, E se eles não nos vencem? Vamos ver. não. E esse Espanha e Portugal, ainda que Portugal tenha sido campeão em cima da Espanha na Nations League, mas os confrontos da Espanha têm um domínio enorme, assim, recente. Então, ali foi uma situação de Portugal lutou para segurar o empate e ganhar depois. Mas primeiro tem que tirar a Croácia, né? Isso. Que é equilibrado, ou seja, vai para o equilíbrio com a Croácia, para um suposto equilíbrio com a Espanha. E se os Estados Unidos chegar nas quartas de final, vai dizer que os Estados Unidos. Um equilíbrio com a Croácia também. O jogo fica mais equilibrado também pelo fato de que Portugal não destravou. Portugal tem Não mais destravou, time que a porque Croácia. bem mais Portugal. Portugal foi cotado para ser campeão do Exatamente, mundo, pô. Portugal Assim. chega como. Tá a gente fez ali, não foi? Os patamares e tal. Sim. Portugal não tá no Do primeiro, meio para mas frente, tá o time é ali. muito bom, pô. Exatamente, porra. Ele foi tem uma colocado boa acima do defesa patamar também. do Brasil, da Inglaterra, Isso, da isso, Alemanha. Só que não jogou. Não, Já, não. fez um jogo, aquelas né, percentuais colocaram a taxa de ESPN de ser campeão do mundo, tá em 30% para Para a França. a França, o Brasil tá 9%, Portugal aparece também. Mas certamente agora o Portugal diminuiu, não pela bola só, pelo lado da chave que ele foi. Sim, também. Porque Portugal, na hora que ele foi superado pela Colômbia dentro do grupo, ele se distanciou muito. Hoje eu não considero mais o Portugal. Não. Para mim, até a Inglaterra tá na frente de Portugal. Porque qualquer um do outro Claro, lado pô, estaria na frente. Ele vai pegar Espanha e França. Croácia, Espanha e França. Ó, assim, ó, foi a ESPN do Brasil, supercomputador, o velho Opta, né? Como É de diria. quando é de hoje isso? Como diria. Aí. Como diria Casemiro, Opta é meu. Foi aquele vídeo é bom demais. 30,16% para a França, 15,1% para a Argentina. Isso é chance de ser campeão vencer a Copa. 11,95% para a Espanha, Brasil em quarto, 9,96%. Mas hoje é isso mesmo. É isso mesmo. Quinto, Inglaterra, Isso, exatamente, 5,76%. perfeito. E Portugal em sexto, com 4,31%. Mas é isso mesmo. Não, mas só É. para dizer que, veja, não, mas é porque eu lembrei desse dado, porque com Portugal e Croácia, a gente está dizendo do sexto time com mais chance de ser campeão do mundo, mas é porque não está jogando ainda, mas se encaixar o jogo é muito mais time. Mas não era para ser o sexto. Ele vira o sexto porque ele perdeu o grupo na Colômbia. Exatamente. Se ele tivesse Não, aqui... mas é de hoje. Então, é por isso, porque na hora que ele veio pra cá, ele passa a Ele ficar é atrás de quarto ou Brasil quinto, e Argentina. Ele é quarto ou quinto. Exatamente. Ele é disputando com a Inglaterra ali, o Brasil tá abaixo Se ele disso. tivesse ficado no lugar dele, que é o lugar da Colômbia, Pronto, ele podia estar em quarto. ele estaria na frente do Brasil e na frente da Inglaterra. Isso. Na frente do Brasil, com certeza, e na E na Inglaterra frente ia da ficar Inglaterra. no... E digo mais. Não, eu acho da Inglaterra não, Fred, porque a Inglaterra continuaria sendo o quadrante dela, e ele continuaria no quadrante da Argentina. mas, veja só. Veja, se a Argentina mas não tem, é isso. Veja, Cássio. se a Argentina tem... Veja, mas veja. Certo. Se a Argentina tem 15% de chance de ser campeã e Portugal iria para o quadrante da Argentina, nota-se que Portugal teria uma dificuldade enorme. Mas é pelo contrário, Cássio. O cálculo dele, quem tá na frente, Argentina ou Espanha? Em chance. Argentina. A Argentina sendo a segunda. É porque é por conta do caminho. É porque, na verdade, é isso. A matemática é a seguinte. Sim, pô. A França é a Mas ele primeira. ia puxar, eu tô dizendo Então, justamente isso, que ele não faria esse 15% da Argentina diminuir tanto assim. não, mas veja só. A França é a primeira. A Espanha está atrás da Argentina porque a Espanha está no quadrante da França. E aí é a mesma coisa Portugal. Portugal está no quadrante da Espanha e da França. Então ele é reduzido pelos dois. Se Portugal tivesse aqui, ele poderia até ficar atrás da Argentina, mas ele vinha logo depois. Porque ele seria... Eu acho que a tabela importa, mas veja, não sei. Não, importa o critério da época, 100%. mas Cássio. a performance. Tanto que o Brasil é quarto por isso. Então, a performance possivelmente também. Eu acho que não. Eu acho que é acho que matemática não, de... será? Deve entrar alguma coisa de performance, mas é só. É claro que O Brasil só é os quarto... Pô, claro que a performance importa, senão você não tem como medir se a França vai dar trabalho ou não, pô. Ou se o Brasil vai dar trabalho ou Vamos não. lá. Se o Brasil tivesse feito um gol a menos contra o Haiti, ou melhor, se o Marrocos tivesse surrado o Haiti na última rodada, e o Brasil tivesse vindo para cá e tivesse vencido a Holanda, o Brasil ia ter 4%, 3%. Porque tava nesse bolo. Porque Claro, estaria no quadrante O da peso, França. o peso pô. do quadrante é maior. É muito mas maior. eu acho que sim, entra a parte... Mas desempenho. no fim das contas, o caminho do Brasil, por exemplo, teria a Inglaterra que está presente, teria a Argentina e Sim, teria uma mas é o França. que dá ao Brasil a quarta condição. Sem dúvida alguma. A matemática dele é essa. É muito mais fácil tirar a Argentina do que tirar a França na conta. Então ele aumenta o percentual dele. Não, o Brasil teria que tirar os dois. A Inglaterra e depois a Argentina. Mas a Inglaterra não entra nessa conta. Quem entra na conta é a Argentina. Tanto que a Inglaterra está abaixo do Brasil. Então a Não, Inglaterra... pô. A Inglaterra não entra nessa conta, Cássio. Porque para você ter ideia, eu não sei se eles citam,
Mas eu, por exemplo, agora a Colômbia pra mim tem chance. Depois de todos que a gente citou, já entra a Colômbia. Eu acho que a Colômbia pode Depois de né? todos que a gente citou, já entra. Se a Colômbia tivesse aqui, eu nem ia falar da Colômbia. É. Mas ela estando aqui, é um jogo contra a Argentina. É um jogo contra a Argentina. Se passar Colômbia e Brasil, é 50-50, basicamente. O Brasil não tem essa força hoje. O Brasil, ele é meio 55-45, 50-50 com todo mundo. Mas assim, porque seria um jogo já na semifinal. O Brasil seria favorito por camisa, o andamento por tudo. até lá. Mas, é isso que eu tô dizendo. Seria Mas claro, não. completamente diferente de Não, Colômbia faça a e conta França. diferente. Ele teria 2 jogos só. Se fosse aqui, ele teria 3 jogos difíceis. Isso. Três pedreiras do lado de cá, aqui são 2. É isso que eu quero posicionar, Cássio. Aqui foram citados 3 seleções. 3 seleções foram citadas aqui e 3 seleções foram citadas lá. O Marrocos talvez seja mais forte que a Colômbia. Mas o caminho do Marrocos é minado. Pô. Exatamente, Valia exatamente. muito a primeira posição do grupo C. A primeira posição do grupo do Brasil valia demais. Isso. Porque é o que deu ao Brasil a chave que a gente imaginou. Porque, vamos lá. A matéria da SPN não diz o percentual, mas diz que é a menor percentual de ser campeão de Cabo Verde. Nesse cenário que a gente tem aqui, a chave, o quadrante do Brasil está exatamente o que todo mundo desenhou. Todo mundo desenhou que seria justamente Brasil e Noruega, México e Inglaterra. Pode voltar aí, a gente desenhou esse confronto. Aqui há uma variação por conta do Paraguai, aquele do Canadá ali era meio que qualquer um podia chegar. Tá? Estados Unidos e Bélgica era um desenho possível. Tinha a possibilidade de Turquia aqui e não Estados Unidos, mas era o desenho mais óbvio. Seria Espanha e Colômbia, não Espanha e Portugal. Porque aqui a gente teria Argentina e Portugal, esse jogo que não vai acontecer. Muita gente queria, porque na última Copa de Messi, na última Copa de Cristiano Ronaldo, em tese, Pode na final, né? agora só na Talvez final. seja até mais emblemático. Mas aí, Pra essa galera. a remada, meu amigo, Tem que ser. a remada tem que ter uma de Portugal revolução da forma de jogar. Aí. seria gigantesca, tá? Então, esse foi o eixo da nossa análise de hoje, tá? A gente trouxe a definição de 2 quadrantes, analisamos de forma mais direta o quadrante do Brasil. Já tínhamos trazido aqui, no programa anterior, uma visão sobre Brasil e Noruega. A única coisa que a gente poderia acrescentar daquela visão é isso aqui, o jornal norueguês dizendo que o Brasil está tremendo diante da Noruega. Tá? Será que é isso que tá dizendo mesmo, irmão? Google Tradutor. Quem está em casa aí, jogue Não, aqui- seus aplicativos na tela. Tá? Meu irmão trabalha com encontro consonantal, viu? Muitos. E Em norueguês a palavra skjelvet significa terremoto, tremor. 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 Tá? Brasil tremendo, terremoto, alguma coisa assim. Mas veja, a Haaland é para gerar essa. Nessa campanha, o Brasil vai ter agora o primeiro jogador da primeira prateleira pela frente dessa campanha. Então, de fato, é algo. Não é para estar tremendo, mas assim, no sentido de que, ó, a campanha começa agora porque, por exemplo, vai ter Haaland. Aí, se passar, pode ter uma Inglaterra de Kane. Aí depois uma Argentina de Messi. Veja, significa. É meio que assim, dificilmente, só se for o México, aí não teria esse nome. Mas teria. até, E não teria Não o teria Azteca. Eu ia falar teria, mas não teria. seria em Miami. Isso. o jogo. Não teria o Azteca. Não teria o Azteca. Então, assim, a tendência agora de Haaland, acho que até simboliza o tipo de caminho, o tipo de adversário que o Brasil vai ter daqui para frente. Ou seja, são boas seleções, mas todas elas com exceção feita, se for o México, repetindo. Tem a Colômbia, mas vamos citar que tá a Argentina ali de toda forma. Mas É dentro um da ou lógica, outro, na verdade, mas né? dentro da lógica, a Colômbia tem bons jogadores, mas não tem um que simbolize dessa prateleira que a gente tá falando. Não tem. E é um perfil de jogo diferente. Sim. Onde um cara chama toda a atenção, onde um cara aprende a marcação, onde o cara tem toda uma análise diferenciada. Acredito que o Brasil. A gente já avaliou esse jogo, na verdade, mas acredito que o Brasil tem a condição de seguir algumas fases ainda. Agora isso é curioso. Acho que o Brasil é o melhor time desse quadrante, assim. É curioso essa manchete, essa matéria, né, do jornal norueguês, porque dificilmente você veria isso do lado de cá. Assim. Noruega está tremendo. Não, tem. Num jornal muito difícil. Sabe por quê? É. Porque isso já aconteceu. Em 1950,
Para você, pra você ver como faz tempo. Há 70 anos o Brasil já aprendeu isso. Acho que aqui, né, o clássico, a véspera de Brasil e Uruguai, aqui estão os campeões do mundo. É que é. Mas é muito mais do que aí também. Não, Aí calma, também. não, pô, não. Pô. Eu tô querendo dizer que o Brasil, há quase 80 anos, já viveu essa de bater no peito e fazer uma parada dessa. Tipo, a imprensa brasileira, ela já passou por muitas fases. Eu acho que essa empolgação, assim, não. A análise do Brasil não é análise de, ó, chegou a vai, esse aqui vai ser campeão. A análise é de pau, de cobrança, de Mas nos questionamento. memes. Não, mas O que eu tenho torcida, visto de pô. meme, muito a IA, coisa. Aí a turma- o que o a Brasil turma está gastando trabalha- de água, A turma trabalha com força. o que o Brasil está gastando de água no mundo para Muita fazer criatividade, IA muita de Vini criatividade. Júnior. Não, é. Mas aí é torcedor, tô falando assim, É, nesse caso não é, né? Não, exatamente. Mas também é, né? No final das contas, hoje em dia tá tudo tão Assim, embaralhado. Pra mim, muito tranquilo essa manchete. Enfim, não. A manchete do caderno de esporte do Globo, que Você trouxe. é assombração. Exatamente. Com a É uma foto de Haaland. Haaland, só a silhueta do corpo dele ali, assombração. Ou seja, se os noruegueses viram aquela chamada, pode dizer, estão tremendo. Oxente. Estão A primeira tremendo. reação, oxe, os caras estão com medo. É. Manchete. É, Acabou, pô. Tem que entender também qual é a linha do jornal. Enfim, isso. pode ser um jornal que viva disso mesmo, do sensacionalismo, né? Tem todo o contexto aí em volta disso. Mas enfim, tá? Histórias que a gente vai contando aqui ao longo da semana. Acho que antes de a gente ir embora, era bom só um rápida sobre os outros 2 jogos do dia aí, Sim. né? Os Estados Unidos vencendo. A gente acabou passando muito por alto, né? Venceu a Bósnia, teve uma a mais aí, uma a menos no caso, depois do 1-0, e mesmo assim consegue fazer o 2-0, mas com muita tranquilidade em posição, né? Principalmente no início, os Estados Unidos com muita força, por isso que eu coloco os Estados Unidos acima da Bélgica, que sofreu para vencer o Senegal. Inclusive. É a grande surpresa da Copa em relação à projeção do que se esperava jogar e do que joga. A Os Bélgica? Estados Unidos, não, os Estados Unidos. Surpresa positiva, no caso. Eu acho que é uma Tá surpresa acima, né? positiva, como o México é uma surpresa positiva. O trabalho pouco tá muito bom. E a Bélgica é uma surpresa negativa, assim. Sim. Não que se esperasse muito da Bélgica, porque já é uma entre-safra, espólio uma de- mudança de geração. Isso. Mas, por exemplo, tem Doku, que Tá não jogando jogou nada. nada na Copa. Nada na Copa. Nada. De Bruyne já é um cara mais cansado e tal. A Bélgica conseguiu vencer o jogo, os caras brigaram em campo. Pô. No 2-0, os caras brigaram em campo, se separar. Exatamente. E depois um deu assistência pro outro. Foi. Tá foda. Algo até que a gente pode utilizar esse jogo da Bélgica para concluir esse programa é que a gente viu até aqui, já foram... Quantos Sim. jogos a gente viu até aqui de 16 avos? Tem Já. Não, tem quantos 6 definidos? seleções. Foram 6 10 jogos, 10 jogos. É. Não, 10 jogos. Que a gente viu até aqui. Deixa eu voltar 10 jogos. Volta ali. pra fila. Não tá? tem 6 confrontos? Tem quantos confrontos definidos? 5? 5. 10 jogos. Peraí que agora foi pros boxes aqui. Ó. Voltasse tudo aí. São 10 jogos. A gente teve Marrocos e Holanda, Canadá. 10 jogos. 10 jogos, pô, disputados. tem 5. Exatamente. Tem 5 confrontos definidos aí. Exatamente. Faltam 6 jogos. 3 na quinta e 3 na sexta. No sábado já começa. Com exceção do México, com exceção da França e com exceção dos Estados Unidos, todos os outros foram dramáticos, né? Foram dramáticos. E essa foi outra característica, né? É. Gol do Canadá no apagar das luzes. Não, isso aí tá acontecendo de roda, assim. Gol do Brasil Canadá, no apagar gol do das Brasil luzes. no apagar das luzes. Pênaltis. Virada da Inglaterra quase que no mesmo... Não, foi antes no tempo. Pênalti do Paraguai. Pênalti Paraguai, pênalti Marrocos. Isso. Virada da Inglaterra. E virada da Bélgica, né? E virada da Super Bélgica. Surreal a virada da Bélgica. Entregada. Surreal pelo Senegal, né? Não, total. Pô, o Senegal afrouxou. É isso, tá? Mais um raio-x da Copa do Mundo finalizado aqui. A gente segue acompanhando as finais. Nossa programação está se restabelecendo ali na lógica normal. Quem quiser saber mais do futebol para além da Copa do Mundo, os vídeos estão voltando a vir para o ar, tá? Então, dessa forma a gente conclui esse raio-x, a gente conclui esse programa
deixa um grande abraço a cada um e cada uma de vocês que assistiu o 45 minutos, tá? Como hoje não foi live, foi em formato de vídeo, se você quiser contribuir diretamente com o nosso projeto, você pode se tornar membro aqui do canal. Embaixo de nós você tem um clique para se tornar membro, é uma forma de ajudar diretamente o 45 minutos, tá? E o like já ajuda também, né? O like, a inscrição no canal, toda aquela tarefinha de casa que a gente não faz nos nossos Compartilhar, programas, manda nos grupos aí. Outro dia, acho que foi no programa do Jogo do Brasil, no grupo do meu prédio, um vizinho mandou, disse, esse é o melhor conteúdo de futebol, nosso vizinho tá lá falando, tá? Vou até mandar um abraço pra Gê hoje. Nem sabia, até recentemente ele me disse que escutava, tá, mas não sabia que era com tanto afinco, não. Com tanta isso, tá? Tá até compartilhando aí. Isso é muito importante, inclusive, essa jogadinha no WhatsApp é muito importante, Exatamente, tá? exatamente. É isso, a gente agradece demais a atenção de vocês, porque Copa do Mundo é o seguinte, acompanhar a gente falando de Copa do Nordeste, de Série B, do Sport, do Náutico, do Fortaleza, às vezes é o que tem. Mas Copa do Mundo a gente sabe que tem uma concorrência gigantesca, porra. A gente tá gravando aqui, a televisão tá na Casa TV, se você colocar no Sport TV, tá no Sport TV. Os caras estão gravando lá, a TV também tá lá. Né? Tá na gente, né? Tá na gente, é parceria. Aí, a concorrência é muito grande e a gente tem ali, de forma muito estruturada, muito fiel, um público que segue assim com a gente e a gente agradece demais, tá? Para quem não nos conhece, eu sou Fred Figueiredo, aqui nessa mesa estou com Lucas Liozzi, com Cássio Zirpoli, por trás das câmeras, João Trigueiro, nosso diretor aqui no estúdio. A edição é de Marcinho Sabotagem, pelo nome você já sabe o risco que esse programa passa para chegar até vocês, tá? Nós somos um pedacinho do 45 minutos do projeto NE45 e contamos muito com esse abraço de vocês para seguir em frente. Seja na curtida, seja na inscrição no canal, seja no apoio mais direto, jogar no WhatsApp, tudo é muito importante, tá? Agradecemos mais uma vez e nos encontramos sempre por aqui no nosso canal. Se você estiver inscrito, se você tiver as notificações, todo vídeo novo vai chegar diretamente para você. Grande abraço, até a próxima. Fomos!